a sua súplica era tão forte, tão comovente, que os seus lábios ela não conseguia se mexer. Então a boca apenas batia. E Eli teve a infelicidade de comparar Ana com uma mulher embriagada. Comparou ela com uma filha de Belial, uma mulher mundana. E a palavra relata que apenas a boca de Ana mexia, mas naquele momento que ela foi julgada, naquele momento que ela foi confrontada, comparada com uma qualquer, a palavra vai dizer que ela abre a boca e de certa forma ela confronta respeitosamente Eli. E ela diz: ó Senhor, não me compare com a filha de Belial, pois eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu estou aqui chorando porque eu tenho pedido, eu tenho feito um pedido a Deus e Ele não tem me ouvido. Então venho aqui, derramo a minha lágrima perante o Senhor, porque é aqui que eu encontro paz, é aqui que eu encontro solução para todos os meus problemas. Creio eu que naquele momento ele se sente envergonhado e diz: ó, vá em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aleluia. É importante a gente lembrar e saber que a oração é a chave de todas as respostas na nossa vida. É importante a gente saber que quanto mais a gente ora, que quanto mais a gente busca, mais intimidade temos com Deus. E embora Eli fosse um homem de oração, por ser um sacerdote que, trazendo para a atualidade, era o pastor desta época, embora ele tivesse essa sabedoria, embora ele tivesse essa autoridade, essa comunhão com Deus, Eli, por um certo momento, vacila os seus pés, vacila o seu pensamento. E a palavra vai dizer aqui onde lemos, no capítulo 12, a partir do verso 12, que ele gerou 2 filhos. E os 2 filhos que ele gerou eram homem mau, eram homem infiéis, era homem que pecaram contra o Senhor de forma bruta. E o pecado deles era se prostituir dentro da casa do Senhor. E além do mais, eles roubavam a oferta da casa do Senhor. Porque a palavra relata que naquele tempo, quando uma pessoa subia, como por exemplo Elcana, subia para oferecer um sacrifício ao Senhor, vinha uma pessoa do sacerdote, pegava um garfo com três dentes e enfiava naquela carne, e o pedaço que viesse, aí sim era do templo, e os demais pedaços, aquela pessoa poderia descer e sacrificar ali com sua família, adorar a Deus. Mas eles não faziam isso. Eles pegavam um pedaço que aprazia para a sua vida, eles pegavam a melhor parte e não respeitavam o sacrifício daquelas pessoas que estavam ali. E esse pecado cheirou mal às narinas do Senhor. E creio eu que não era nem pela carne, porque o Senhor não precisa de carne, mas era porque o que aquelas pessoas depositavam ali. Já pensou, Eli morava lá numa terra distante, ia ali com um burrinho, ia com sua família empurrando, mas antes dele consagrar o seu animal a Deus, ele tratava daquele animal, ele tratava para que fosse oferecido. Então não era por causa da carne que isso fedia ao Senhor, é porque ele estava pegando aquilo que o povo depositava ali, era a confiança que estava sendo depositada no altar de Deus. Ele estava enganando aquelas pessoas, ele estava enganando dentro da casa do Senhor, mas como se isso não bastasse, ele seduzia as mulheres que estavam ali no templo, e dentro do próprio templo ele se prostituía com elas. E chegou um dia que isso fedeu mal às narinas de Deus. Aí chega um momento que Deus, ele levanta uma pessoa e vai até Eli, porque a autoridade de Eli era para que ele repreendesse os seus filhos, era para que ele colocasse os seus filhos em disciplina. E vai um homem até ele com a autoridade de Deus e diz: olha, o Senhor tem te mostrado
Mas os tempos de hoje, o povo está sendo enganado, não porque depositam seus dízimos e oferta, porque isso é bíblico, dá uns 10%. Mas essas pessoas têm sido enganadas, onde os líderes, nossos líderes, ele vem até o templo do Senhor e pega o dízimo, pega as ofertas para o seu benefício, para pagar uma conta de luz que não é da casa do Senhor, para fazer aquilo que lhe apraz. E isso tem cheirado mal às narinas de Deus, porque dízimo e oferta é para mantimento da casa do Senhor. Passou disso, igreja, é roubo, e roubo mal, e isso cheira mal ao Senhor, e isso tem uma consequência. E naquele momento ele recebe aquela palavra, não disciplina os seus filhos, porque creio eu, pela vergonha, se deixou levar. Mas a lei que serve para um, serve para todos. A lei que servia para os demais também servia para os filhos de Eli. E quando se trata da obra de Deus, ele não está importando com laço sanguíneo, ele não está se importando com sentimento, porque certo é certo, errado é errado, pecado continua pecado, santidade continua sendo santidade, e aquilo que é errado continua sendo errado, o que é certo, e o Senhor, ele age assim, porque quando ele age na nossa vida como advogado, a gente consegue descansar, a gente consegue dizer, oh, Deus é o meu advogado, ele vai agir por mim. Mas no momento que ele se torna o nosso juiz, as coisas se complicam, porque não tem quem defenda a minha e a tua causa. Porque da mesma forma que ele é amor, ele também é justiça. Muito se é falado sobre o amor de Deus, que Deus salva, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus enviou seu Filho por amor à humanidade, mas pouco se fala em justiça, pouco se fala que haverá um dia que o Filho de Deus irá voltar, irá julgar a minha e a tua causa, irá julgar eu e você, e aquele que não viveu uma vida de santidade perante o Senhor, aquele que não viveu conforme o Senhor quis, aquele que roubou a casa do Senhor, aquele que viveu em prostituição, aquele que viveu em fornicação, aquele que fazia a casa de Senhor casa de comércio, aquele que levava a obra de Deus de qualquer jeito, aquele que bebia uma cervejinha e vinha para o púlpito pregar, aquele que fumava um cigarro e vinha para o púlpito pregar, esses terão uma consequência naquele dia, porque antes apartai-vos do pecado, antes santifiqueis, para poder arcar com aquilo que é de Deus. Aleluia. Aqui hoje eu e você não pode sofrer a consequência, mas no juízo final nem eu nem você vai escapar das mãos de Deus. Porque Ele tudo vê. Ele tudo vê. E quando Ele interpreta Ana ali como uma mulher embriagada, naquele momento ele já pecou e pecou feio. Ele deu um vacilo espiritual, não soube ter o discernimento, julgou pela aparência. Ana, ela poderia muito bem ter colocado aquela palavra no coração, se amargurado e ter saído dali. Porque é muito ruim quando a gente chega na casa do Senhor e até mesmo na nossa própria casa e a gente espera uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, a gente quer uma palavra de incentivo e quando a gente menos espera vem a rasteira. Mas quem é de propósito continua no propósito. Aleluia. Quem é de propósito não se entristece quando o pastor fala uma palavra que não deve, quando a irmã fala uma palavra que não deve, não sai saindo por aí dizendo, naquela igreja o pastor disse isso, a irmã disse isso e eu saí porque fui assim. Não, você saiu porque você foi fraco, você saiu porque você não honra o propósito que é para você honrar, você saiu porque você está com o pé fora e o pé dentro, você saiu porque você não teme verdadeiramente a Deus, porque quando Deus te chama para viver um propósito, Ele diz, aquele que quiser seguir a mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso significa que para tu viver na presença de Deus, conforme Deus quer, tu vai
Alguém vai ter que respeitar o teu chamado. Ah, entrou agora na igreja, quer ser assim. Deixa falar, deixa criticar, continua no teu propósito. Ah, mas é crente que nem ele quer, não. Continua no teu propósito, porque o Senhor te conhece, Ele te sonda, Ele te capacita, Ele te ergue, Ele é Deus na tua vida. Se você é de propósito, continue no seu propósito, porque no momento certo Deus Ele te honra. No momento certo Deus Ele estabelece, aleluia, uma rocha na tua vida, de onde tu não pode vacilar nem os teus pés para a direita nem para a esquerda, mas posicione. A palavra nesta noite é posicione-se através da opressão, posicione através das palavras malditas, posicione sobre aqueles que têm pelejado contra ti, pois eles pelejarão e não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos, que tem te livrado, que tem te capacitado. Aí a palavra relata que ele não dá ouvido, que os seus filhos continuam na prática. Mas Ana, ela foi uma mulher de propósito, ela queria um filho, e naquele dia ela tinha dito assim: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu prometo que quando ele nascer e ele desmamar, eu vou dar ele na tua casa e ele vai te servir por todos os dias da sua vida. Aleluia. E naquele momento, a palavra vai dizer que naquela mesma noite o seu marido a reconheceu. E Deus se lembrou de Ana. E Ana deu à luz a um menino chamado Samuel. Aleluia. É muito bom quando a gente especifica aquilo que a gente quer. Às vezes a tua bênção não chega porque você não está sabendo pedir. Você não está sabendo pedir. Ah, Deus, eu quero, não é assim não. Tem que ter um jeitinho. Tem que ter um jeitinho para que toque o coração de Deus. Eu sei que muita gente aqui sabe, mas eu tive um aborto espontâneo antes de gerar o meu filho. E quando eu gerei pela primeira vez, inexplicavelmente, igreja, eu perdi o meu primeiro filho ou filha, eu não sabia o que era. Mas naquele momento que isso aconteceu, que eu vi aquilo saindo de dentro de mim, eu ajoelhei perante o Senhor e agradeci, porque a medicina diz que quando o seu organismo rejeta um feto, significa que ele nasceria com problemas. Significava que você não estava apto para gerar naquele momento. E quando eu perdi o meu filho, que eu glorifiquei a Deus, teve um momento que a carne gritou. A carne gritou e eu comecei a questionar Deus. O Senhor me enganou. Eu não estava grávida coisa nenhuma. Eu perdi, eu já estava tendo amor. O Senhor me fez passar a vergonha de toda a minha vida. Porque quando eu chegava no meu ambiente de trabalho, o inimigo usava uma mulher para ficar me afrontando e dizer: se tu quiser ter um filho, eu gero por tu, ainda te dou. E Deus mandava eu calar a boca. Quando eu subia no ônibus, que eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, era mulher grávida aqui, mulher grávida ali. E eu questionava a Deus. Só que teve um dia que eu parei de questionar. Eu coloquei o meu joelho em Deus e disse assim: Senhor, o Senhor sabe o momento e a hora certa que eu vou gerar. E o Senhor sabe que o desejo do meu coração, meu Deus, é ter um filho homem que se chame Heitor. Porque Heitor significa, igreja, guerreiro. E eu dizia: o meu sonho é ter um filho chamado Heitor. Mas se o Senhor não quiser me dar Heitor, quiser me dar uma menina, que se for uma menina ela se chamará Eloá, que significa Deus, tá tudo bem. Mas o meu sonho é ter um menino. E no dia que eu tiver, meu Deus, que o Senhor traga ele a cara do pai dele. Porque meu marido é filho único, não tem ninguém mais na família parecido com ele. Eu dizia: traga ele a cara do pai dele. Moreninho, eu só te peço uma coisa: que venha com saúde a cara do pai e que seja meu menino Heitor. Não deu outra. 3 meses depois eu gerei. Quando fui fazer uma ultrassom, mãezinha, é um menino. Aleluia. Nasceu Heitor Daniel para a honra e a glória do Senhor.
suplicar, quem sabe pedir, vou repetir novamente, quem sabe suplicar e sabe pedir, Deus honra. Aleluia. Glória a Deus. Deus honra além do que você pediu. Deus, Ele faz infinitamente mais. E quando Ele não repreende, e ali Samuel é gerado, a palavra vai dizer que Ana, ela colocou Samuel para servir conforme o propósito que ela tinha feito com Deus. E a palavra vai dizer que Samuel crescia, e todo ano a sua mãe ia e levava uma túnica nova conforme ele ia crescendo. E a palavra relata que mesmo Samuel, vendo tudo aquilo de errado que os filhos dele faziam, ele fazia diferente. Ele pregava a palavra do Senhor, ele vivia a verdade. Mas Samuel habitava na casa de Deus, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Até que chega um momento, um dia, que antes que a luz do templo se apagasse, Samuel lá deitado, ele escuta aquela voz: Samuel. Como ele não tinha conhecimento, ele foi até o seu líder ali e dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele dizia: Samuel, não foi eu que te chamei, volte aqui a deitar. E mais uma vez aquela voz: Samuel. E Samuel novamente ia se apresentar a Eli, ele mandava Samuel voltar. Quando foi na terceira vez que Deus chamou Samuel, que ele foi até Eli, Eli, com sua experiência, entendeu que era o próprio Deus que chamava Samuel. Disse: oh, quando tu escutar essa voz novamente, Samuel, tu fala, Senhor, porque o teu servo ele ouve. Aleluia. Aleluia. E naquele momento, quando Samuel deitou novamente, Samuel, e ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Deus tem te despertado nas madrugadas para ter experiência contigo. Às vezes tu pensa que é insônia, ansiedade, mas não é Deus te convidando para orar. Aleluia. Às vezes tu perde o sono e vai pro celular, mexer no WhatsApp, no Facebook e tá perdendo de ter uma intimidade com o teu Deus. E Deus está te dizendo: tenho eu te despertado na madrugada para ter uma experiência contigo, porque tenho eu grandes coisas para fazer através da tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento que ele fala, Senhor, que o teu servo ouve, Deus ali fala com Samuel e diz a mesma coisa, que tem se entristecido com os filhos de Eli e que ele iria cumprir conforme lhe falou no princípio. Escutem, e que não tinha gordura nem sacrifício de carne que fizesse Deus voltar atrás. Deus já tinha batido a sentença. Às vezes Deus te alerta pelo teu erro, para que você tome uma atitude, para que você tenha uma consciência e diga: de fato eu errei, eu tenho que consertar, eu tenho que recuar. Mas quando você decide dar prosseguimento ao teu erro, há um momento que Deus se levanta e diz: eu ponho um final no teu erro hoje. Eu ponho um final no teu erro hoje, porque casa de Deus, obra de Deus é santificação. É melhor recuar e consertar do que estar em pecado e fazer. É melhor recuar, vou repetir, é melhor recuar estando em pecado, se consertar, do que dar continuidade no pecado achando que porque Deus tem um plano na minha vida, tá tudo bem. Pense nisso não. O plano de Deus e a promessa de Deus só pode se concretizar na sua vida se você estiver debaixo da vontade dele. Aleluia. Aí a palavra relata que os filhos, os israelitas, tiveram uma guerra a confrontar com os filisteus. E naquele momento, quem está lá? Os filhos de Eli. E eles vendo que a guerra estava muito conturbada, não estava a favor deles, tiveram uma ideia: traz a arca da aliança
aqui a gente vence, porque acatando Deus está. E a palavra relata que os israelitas perderam a guerra, mataram os 2 filhos de Eli, conforme Deus tinha dito, e ainda roubaram a arca da aliança. É necessário você saber que a simbologia não representa nada na tua vida se você não praticar simbologia. Que é um exemplo, tem muita gente que na sua casa alma o Salmo 91 e deixa a Bíblia lá de enfeite. Não tem sentido nenhum se tu não praticar essa palavra. Muitos batem no peito e dizem: 1000 não cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, nenhum mal me atingirá. Mas antes dessa palavra se cumprir na tua vida, tu tem que ler primeiro e praticar. Ler e praticar o verso 1 do Salmo 91, que diz: aquele que habita no meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Para nenhum mal te atingido, tem que estar debaixo da vontade de Deus. Para nenhum mal te atingido, tem que estar na sombra do Onipotente. Deus tem livrado a muitos por amor àqueles que têm orado pela sua família. Se você ora pela sua família, continue orando, continue no propósito, continue dizendo que Deus vai fazer, continue dizendo que Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Continue a buscar a face do Senhor, ainda que as coisas pareçam ao contrário para a tua vida. Continue, 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 se você é fiel. Agora, se você estiver em pecado fazendo a obra de Deus, pare, porque Ele mata. Pare, porque Ele mata e não tem quem faça escapar da mão dele. Porque quando Eli errou com Ana, julgou Ana pela aparência, ali teve um perdão. Porque Deus disse: ó, libera uma palavra de bênção sobre ela, diz a ela: ó, vá em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Teve um perdão por parte de Ana e por parte do Senhor. Mas a partir do momento que o pecado, ele é em prol de Deus, do próprio Deus, isso não tem perdão não, igreja. E o pecado, ele paga mal. O pecado, ele traz a morte. O pecado, ele traz consequências. O pecado, ele te afasta de Deus. Às vezes tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, sapateia, roda, mas é tudo emoção. E às vezes é até o próprio Satanás usando aquela pessoa. Porque a pessoa não ora, não jejua, não busca, quer chegar na casa de Deus, quer falar em língua, quer isso, quer aquilo, mas não busca. Aí chega aqui, as pessoas que não têm discernimento se perdem, porque eita, aquele culto foi humano, Deus fez, Deus bradou, mas que Deus coisa nenhuma. Uma casa que não tinha oração, ela é morta. Uma casa que não tem doutrina, que não tem a palavra de Deus, é uma igreja, é uma casa morta. É uma casa que não vive conforme os princípios de Deus. A gente está cansado e João também é prova. Quantas igrejas, né, João, a gente ia, e quando a gente pregava a verdade, os pastores, as pastoras, entronchavam a cara, não convidava mais a gente porque queria fazer as coisas do seu jeito. Mas casa de Deus é casa de santificação. Aleluia. Casa de Deus, a presença de Deus é coisa de renúncia. Renuncia ao pecado, vive uma vida para Deus. Vive uma vida para Deus que Ele te honra. Aleluia. E Ele faz infinitamente mais na tua vida. Faça como Ana, ore pelo propósito e viva o propósito. E que Deus, o Deus de Israel, te conceda a petição que você veio buscar aqui essa noite. Se você é uma pessoa que vive para a honra e a glória do Senhor Jesus e santificação. Aleluia. Amém? E aqui agradeço a palavra e a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, pois espera a vida inteira. Não vos conformei como essa era, pois espera. Em Deus espera. Graças a Deus por tudo, né? Pela palavra santa dessa noite, pelo louvor que foi louvado aqui. E os versículos que a irmã deixou, as salvações que as irmãs deixaram, nós se alegrou nessa noite maravilhosa de quinta-feira. Nós vamos ficar de pé para orar. Deus abençoe. A vida amanhã, né? No Lemos Todo, amanhã tem na Lemos Todo, ponto de pregação. E sábado aqui, domingo aqui. Em nome de Jesus.
Nós vamos levar aqui na consideração. Quero que os irmãos também apresentem a nossa irmã que está lá internada ainda na UTI do Agamenão, a nossa irmã Virgínia, a melhor. Ela estava na sala de baixo, ela estava próximo, o negócio melhorou. E a esposa de Vinícius, que o menino está. É uma menina, né? A menina tá, parece que está grande demais o negócio lá e. Quer nascer já. Prematuro. Prematuro, né? Mas está com 7 meses. Marcela nasceu 6 meses e é a ferramenta da mão de Jesus. Né? Marcela é a sobrinha dela, o Cristiano. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus pela Jamile, o marido dela, pela nossa irmã que veio, que eu não sei o nome dela direito. E ela já veio várias vezes para cá. E a nossa irmã Vera, nossa presbítera Vera, nossa irmã Zefinha, é amiga minha há muitos anos, graças a Deus. Eu fazia culto na casa da irmã até nos anos 80, e o negócio era desse. Agradeço a nossa irmã Cristiane que pregou a palavra, agradeço ao irmão, nosso irmão Edinaldo, diácono da igreja, ele veio nos ajudar, o nosso irmão também que está ali, ele está trabalhando, sua tempo está sendo puxado, que vão terminar a obra do conferência aí, que ainda é inaugural, está no Mix, e ele está sempre perdendo os cultos porque está lá. E a nossa irmã Valquíria, minha esposa, está aí, eu agradeço a todos que vieram dessa noite. Vamos orar. Quem vai para essa de oração? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença encerrando esse trabalho, Pai querido e maravilhoso, com a Tua santa e infinita permissão. Deus eterno, Deus altíssimo, Pai, Tu és dono de toda a eternidade, Tu és o altíssimo Deus que pode, Deus que tem, o Deus que dá. Pai querido e Pai amado, leva teus céus para casa em Pai. Deus altíssimo, Deus soberano, abençoa todos eles, pode familiar dele, salva aqueles que não são salvos ainda, Pai querido, Rei da Glória, abençoa, Pai, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, abençoa, Pai querido, aquele que está lá no leito, clamando e pedindo a Ti para sair daquele lugar, abençoa as criancinhas e abençoa, Pai, todos os moradores dessa localidade, abençoa os comerciantes que têm botado por em cima da mesa para dar com meus filhos. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Deus altíssimo, Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, a divina consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja que diz amém. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.